E galera, depois de 10 anos, nós finalmente vamos ter o final de Ataque dos Titãs, ou por mais chegados, Shingeki no Kyojin. E com uma trilha sonora épica, insana, se brincar, uma das maiores trilhas sonoras de todos os tempos dos animes, de longe. Tá épica e tá fantástica, e com uma animação então galera, de tirar o fôlego, tá muito lindo, tá muito épico, e com seu final extremamente horrível. Galera, infelizmente eles adaptaram o final do mangá, que muita gente não gostou, inclusive eu. Mas vamos debater esse caso aqui, se o final de Ataque Titãs depois de 10 anos valeu a pena. Então já deixa nos comentários o que você achou da trilha sonora, da animação e do final de Ataque dos Titãs. Deixa aí nos comentários e deixe o seu like e se inscreva aqui na Central do Nerd. E sem mais enrolação, bora ver aqui tudo que aconteceu nesse final de Ataque dos Titãs, que tem mais de 1 hora de duração o episódio. Então galera, pra quem não tá familiarizado, vamos dar uma recapitulada aqui rapidinho. A gente sabe que o Eren conseguiu o poder do Titã Fundador e tudo mais, e começou a fazer o estrondo junto com seus milhares de titãs colossais. E eles querem simplesmente achatar a Terra, e o que significa acabar com a humanidade inteira. E ele tá conseguindo isso sem nenhuma dificuldade. Só que no episódio anterior, antes desse, acabou onde o Armin e os seus amigos estavam indo pra cima do Eren impedir ele. E aí que o episódio acaba começando. O Armin junto com a Mikasa, Levi e os seus amigos contra o Eren. Mas por que o Eren foi de herói, entre aspas, né, pra vilão e queria acabar com a humanidade inteira, que até mesmo seus amigos ficaram contra ele? Vamos pro ponto de vista do Eren, sem chegar a parte dos caminhos ainda. Vamos pensar o seguinte, que ele, a sua vida inteira, foi massacrado, foi literalmente humilhado, viu sua mãe morrer, viu seus familiares, amigos morrerem a sua vida inteira. E quando ele descobriu que tinha um mundo lá fora, ele ficou muito ansioso para descobrir esse mundo. Mas quando ele chegou lá, ele viu que aquele mundo não era nada do que ele estava pensando, que as pessoas queriam destruir Paradis sem ao menos ter uma chance para eles fazerem um acordo, entrar em um acordo de paz, fazer um tratado, alguma coisa do tipo. Mas não, o pessoal que estava fora da ilha de Paradis queria simplesmente exterminar eles, porque sim, eles achavam que eles eram demônios e tudo mais. Então o Eren vendo tudo isso, perdeu família, perdeu amigos, e viu as pessoas lá de fora querendo acabar com eles, se ao menos dar uma chance para eles viverem. Ele pensou o seguinte: ah, vocês querem tirar a minha liberdade? Então eu vou tirar a de vocês. E é por isso que ele começou o estrondo, tudo por causa da sua família, em nome deles, né? Mas na realidade foi um pouquinho diferente, que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Mas vamos falar desse episódio com Armin e seus amigos chegando lá contra o Eren, numa ação épica. Uma animação top que tá, cara, coreografias e tudo mais, tá muito top. Cara, os titãs lá se enfrentando e tudo mais. O Rainer versus o titã bestial fake. O Levi, galera, rapaz, quem é fã do Levi, vendo aquelas coreografias dele enfrentando os outros titãs, foi muito lindo e foi muito épico. Cada luta que aparece é deixar a gente sem palavras. E ele simplesmente um único plano, que era explodir a cabeça do Eren junto com uma bomba que estava projetando, e também com a transformação do titã colossal do Armin, já que quando eles arrancassem a cabeça do Eren, aquela centopeia gigantesca poderia reconectar ela novamente. Então o Armin tinha que destruir o corpo completamente. Mas falar é fácil, eles simplesmente estão enfrentando um Eren gigantesco com vários titãs lá dentro. Todos os titãs, os novos titãs dos antepassados, estão enfrentando o pessoal da aliança, que querem acabar com todo esse estrondo que o Eren tá fazendo, que é basicamente fazer os titãs colossais acabarem com o mundo inteiro. Galera, quando aparece a cena de todo mundo tentando fugir dos titãs do Eren, cara, que tenebroso foi aquilo, que medo, com ar de imponência. Tipo, ninguém poderia literalmente não fazer nada, todo mundo ali era insignificante ao poder do Eren, e todo mundo sendo pisoteado e morto, com uma trilha sonora épica, que aquela cena muito mais tensa e tenebrosa, de assustadora, foi muito lindo. Valeu a pena esperar todo esse tempo
para ver essas cenas de tão bem animadas que elas estavam. E também o medo que conseguiu transmitir das pessoas que a gente estava assistindo lá, elas sendo pisoteadas, cada uma delas, independente de quem seja, se fosse criança, velho, idoso, todo mundo estava sendo pisoteado. E isso era muito pesado, literalmente, cara. Então a gente continua o episódio com simplesmente o Armin duvidando de si mesmo sobre toda aquela situação, e ele infelizmente acaba baixando a sua guarda e a esperança de acabar com o corpo inteiro do Eren foi de água abaixo, já que ele foi capturado por essa centopeia gigantesca e acabou sendo preso dentro do Titã do Eren. Então o plano que já estava difícil ficou mais difícil ainda, já que eles têm que agora priorizar resgatar o Armin para que ele pudesse se transformar em Titã Colossal e acabar com tudo ali. Mas como eu disse anteriormente, os 9 titãs fundadores anteriores estavam lá fazendo um exército gigantesco para ninguém conseguir resgatar o Armin, também não chegar perto da nuca do Eren. Até a Pieck tenta chegar lá colocando os explosivos, mas outros titãs acabam acertando ela. Ela morreu? Não, porque ela é osso duro de roer, mas por ela ter se apressado, piorou muito mais a situação ainda. Mas pelo menos ela conseguiu colocar os explosivos na nuca do Eren, então uma parte do plano tá meio que concluída, só falta explodir a nuca dele e também recuperar o Armin, que ele é essencial para eles terem alguma chance de vitória. Então a gente acaba vendo a consciência do Armin falando, mano, eu vacilei muito enquanto os meus amigos estão indo pra frente para piorar mais ainda a situação. O Armin acaba sendo capturado e quase morto também pelo Bertholdt, o antigo portador do Titã Colossal. Mas ele acaba conseguindo fugir, voltando para sua forma humana. Só que as esperanças deles começam a cair cada vez mais, já que todo mundo tá levando uma baita de uma surra. Só que então do nada, quem aparece para ajudar? 2 titãs muito poderosos, que era a Annie e também o Falco, chegam lá para ajudar. E lembrando que o Falco é o primeiro titã que consegue voar. Então agora tem 2 grupos, um vai pra nuca do Eren e a outra vai pra traseira dele buscar o Armin. E essa é a única esperança da humanidade. Annie se transforma, vai pra cima e mano, vamos falar dessa animação, galera. Que animação absurda, muito insano, muito boa mesmo. Todas as coreografias aqui estão de parabéns, 10/10. Então eles vão lá com esse plano. Só que tem um detalhe muito interessante que eu acho que foi um erro do autor, que não foi trabalhar essa relação da Mikasa e o Eren. Ele teve todo o tempo para trabalhar nisso e fazer a Mikasa para ela superar todo esse amor platônico que ela tem pelo Eren, mas ele deixou isso para o último minuto dos episódios. Ela a todo momento estava relutante em fazer isso, já que ela se importa muito mesmo com o Eren. Ela é completamente apaixonada por ele e ela desde o momento do começo do episódio até o fim estava relutante em enfrentar ele. Só que ela viu que não tinha mais saída e foi pra cima do seu amado, acabar de uma vez por todas com todo aquele sofrimento. Então o Jean e o Reiner vão pra cima da nuca do Eren, tentam lá lutar o máximo possível, só que é muito titã. Então a Pieck acaba voltando, já que ela tem a capacidade de se transformar muito mais vezes do que os outros portadores do titã, já que ela não é um titã focado em combate, ela tem muito mais energia. Então mesmo que ela for morta várias e várias vezes, ela consegue voltar até quando ela quiser. Nós vimos a Mikasa junto com o Connie e a Annie tentando resgatar o Armin, que está dentro de um titã em forma de porco. Só que como o Levi tá machucado, ele não pode ajudar muito durante essa batalha também. Ele só pode ficar observando no momento. Então, enquanto estão tentando resgatar o Armin, todo mundo começa a levar uma baita de uma surra. Até que então, nós vemos o Armin tentando falar com ele mesmo para acordar e ajudar os seus amigos. Então que ele tá no caminho lá do Titã fundadora da Ymir. Então graças a isso ele consegue falar com Zeke e com os outros portadores antigos lá dos titãs fundadores. E graças a mim pedindo ajuda deles, eles começam simplesmente a tomar consciência novamente. Graças ao caminho do Armin e tudo mais, eles começam a ajudar os amigos do Armin. Até o pai do Eren, o próprio Bertholdt e vários outros portadores também tomam consciência e começam a lutar contra o Eren. Olha que louco isso! E uma cena extremamente épica também. O Armin consegue se livrar daquele porco que tinha comido ele. Então novamente há um ar de esperança. Eles conseguiram sim resgatar o Armin com muita dificuldade, mas conseguiram. Então nós vimos uma cena que todo mundo estava esperando, principalmente o Levi, que ia cumprir a sua promessa para o Erwin. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele.
pois o Zeke começa lá a chamar a atenção do Levi, falando para ele acabar com a sua vida e tudo mais. Ele vendo toda aquela paisagem e então, num piscar de olhos, Levi simplesmente corta a cabeça do Zeke. E sem o Zeke, o estrondo parou de se movimentar, já que precisava do poder da linhagem do Zeke junto com o titã portador do Eren e tudo mais. Então a humanidade foi salva momentaneamente. Por quê? Momentaneamente, já que eles também conseguiram, com muito trabalho, o Jean explodir a cabeça do Eren. Mas aquela centopeia gigante tentou se reconectar com ela, mas o Reiner acaba segurando tudo, enquanto o Armin se transforma no titã colossal, destruindo completamente o corpo inteiro do Eren. Então isso significa que eles venceram? Só que não, pois a centopeia gigantesca ainda está viva. Para piorar mais ainda de novo a situação deles, o Eren continuou vivo, só que dessa vez ele se transforma em também um titã colossal. Então agora a gente vai ver titã colossal do Armin versus titã colossal do Eren. E aqui que as coisas começam a ficar muito ruim e muito bizarra, como comecei lá no começo do vídeo falando que o final foi horrível. O porquê disso? Já que a centopeia gigantesca estava viva, acabou jogando um gás parecido com o fluido do titã bestial e acabou transformando todos os eldianos que estavam ali perto e também todos os marianos em titãs, inclusive a própria Gabi. E o Jean e o Connie também acabaram virando titãs. Então a gente vê um flashback entre aspas. Por que entre aspas? Porque não é um flashback, e sim uma rota alternativa dos caminhos. Que essa é uma teoria que geral está teorizando. Que é que o Eren desiste de tudo antes de fazer o estrondo e foge com a Mikasa. Eles vivem por 4 anos em paz, só os dois juntos. Só que isso não é uma realidade, em sim uma rota dos caminhos que isso poderia ter acontecido, os dois ficaram juntos e tudo mais. Só que nesse momento, essa memória invadiu a cabeça da Mikasa e ali os dois poderiam ter se resolvido e tudo mais, mas não, vai falar simplesmente para jogar o Castigal fora e para ela esquecer dele quando ele morrer. Mas isso não era mais nada menos que era uma memória na cabeça da Mikasa. Então ali naquele momento ela decide acabar com o Eren, já que aquilo é somente um sonho entre os dois. E aqui que começa o erro e ficar muito ruim. E aqui eles tiveram a oportunidade de simplesmente se declarar por um pro outro e tudo mais, dar a cabeça do Eren, mas não, ela simplesmente ficou paralisada e não conseguiu falar nada. E pra piorar, o Eren fala pra ela esquecer dele, em vez de dele, fala que ele ama ela, pra esquecer ele e tudo mais, e que ele odeia ela. É muito bizarro essa cena. A gente volta pro atual, quando a Mikasa decide matar o Eren, e com a ajuda do Levi e dos seus amigos, ela consegue entrar dentro da boca do colossal do Eren e acabar arrancando a sua cabeça e beijando uma cabeça decapitada. Sim, essa foi a cena. Só que isso que é o problema, galera. O Eren tinha tudo na mão para mudar esse futuro, pois tinha os caminhos e tudo mais. Cria meio que rotas alternativas do futuro para ele, já que ele tinha o poder de interagir com o passado e também do presente e o futuro. Ele tinha meio que um poder de mudar a linha do tempo, mas simplesmente ele escolheu o caminho do ódio. Em nome de tudo de quê? Que seus amigos e a Ilha de Parades ficassem bem. Só que alerta de spoiler do final. A ilha não fica bem, mesmo com a morte dele e todo mundo ficando bem, são e salvo. Ele não conseguiu parar a guerra, pois a guerra continua depois que ele morre. A Ilha de Parades é destruída depois de um tempo, então tudo que ele queria evitar acabou acontecendo. Então ele acabou com 80% da humanidade pra nada, literalmente pra nada, já que a guerra continuou, ele não conseguiu salvar a ilha, já que ela é destruída depois de um tempo, aparece isso nos pós-créditos. Então todo o seu esforço para parar a guerra simplesmente foi jogado no lixo. Ele acabou com 80% da humanidade pra nada. Ele queria acabar com a guerra, queria, mas isso não aconteceu. Ele só queria se passar por vilão, enquanto seus amigos iam passar por heróis que acabaram com o mal, que era o rugido da terra. Mas isso não fez a guerra parar, fez nada. Somente os seus amigos virar herói e eles viverem momentaneamente em paz. E até mesmo o Armin conversa com ele quando eles estão brigando lá e tudo mais, falando sobre isso e tudo. O Armin agradece o Eren por fazer tudo isso, mas no final foi em vão, não adiantou de nada. A Mikasa fica sozinha, chorando lá no túmulo do Eren. Nos pós-créditos, aparentemente ela casa com o Jean e tem um filho e morre de velhice. Ela viveu em paz? Sim, mas a ilha é destruída
lá na frente, muitos anos depois. E esse foi o final de Shingeki no Kyojin. O Eren sendo o vilão final, acabando com tudo, todos os seus esforços foram em vão. Ele não conseguiu proteger a sua ilha nem os seus amigos, pois ele teve que ir pra guerra de novo. E a Mikasa ficou na Rua da Amargura sozinha, beijando uma cabeça decapitada. Essa é uma das cenas mais bizarras de todos os animes. E tudo isso só aconteceu porque a Titã fundadora Ymir estava do lado do Eren, ajudando ele todo momento, pois ela queria ver se a Mikasa conseguiria fazer algo que ela não conseguiu, que era basicamente acabar com o amor da sua vida. Depois de tudo que ela passou, a Ymir é ainda apaixonada por aquele rei que só maltratou ela a vida toda e usou ela só por meios de guerras e tudo mais. Então ela queria ver se a Mikasa era capaz de acabar com o amor de sua vida, que era o Eren, e acabar com todo esse ciclo e tudo mais, algo que ela nunca conseguiu. Mas a Mikasa sim, acabou decapitando a cabeça do Eren e beijando ela. Que cena horrível. E aí, você concorda comigo ou discorda? Deixa aqui embaixo nos comentários se você acha que o Eren estava certo ou não, se todos os seus esforços foram em vão ou não. Deixa aqui nos comentários, pois a opinião de vocês é extremamente importante. Eu não gostei desse final, eu queria que o Eren ficasse vivo. Se tivesse alguma artimanha, deixar uma cabeça falsa lá e ver em paz com seus amigos, já que ele lutou tanto por eles, mas acabou perdendo tudo em questão em nome da liberdade. Na verdade, na minha visão, foi tudo em vão, porque tudo que ele lutou, ele acabou perdendo lá na frente. Então deixa aí nos comentários o que você achou desse final, que muita gente não gostou por esses pontos que eu acabei de falar. Deixa aqui nos comentários. E também daquela cena épica do Levi vendo seus amigos, que foi muito insano mesmo. Ele falando que os seus esforços não foram em vão, foi muito insano também. Os titãs que foram transformados lá para aquela centopeia voltaram ao normal. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa cena também, já que tipo tirou todo o peso deles se transformarem em titã. Mas deixei nos comentários. E também tem uma cena pós-crédito onde tem um garotinho entrando numa árvore gigantesca. Que cena foi essa? A gente infelizmente não tem muitas respostas sobre ela, mas que possivelmente pode ter uma continuação de Ataques do Titã. Aquele carinha lá que apareceu na cena pós-créditos pode ser um descendente da Mikasa e tudo mais. Então deixe seu like e se inscreva aqui na Central do Nerd, pois cada like e cada inscrição é um ótimo combustível para nós sempre trazer mais conteúdo como esse para vocês. Tamo junto, galera, e viva ao Eren Pombo. Sim, teve o Eren Pombo. Valeu, galera!